Olá, pessoal, boa noite. Se você não me conhece, meu nome é Wesley Costa e eu ajudo profissionais de tecnologia a chegarem nos seus 10K na TI com integridade. E o fato é que a jornada aos 10K na TI, como o próprio nome diz, é uma jornada, ela tem etapas. Uma dessas etapas foi ao longo do período que eu era desenvolvedor, conquistar posições que me permitiam primeiro entrar na área, depois de entrar na área de desenvolvimento, conquistar posições melhores, conquistar uma remuneração melhor e, inclusive, dobrar essa remuneração. E isso utilizando estratégias mais eficientes. E para isso eu preparei uma Masterclass, que é a Masterclass Valorize-se na TI. Então, se você ainda não se inscreveu, tem o link para você se inscrever na descrição aqui dessa live. E para esse evento eu preparei algumas formas de ajudar quem está começando, quem está buscando atingir esse objetivo. E hoje eu vou falar com uma pessoa que está buscando entrar na área, está buscando conquistar o seu objetivo como desenvolvedor, que é o Apolo. Deixa eu colocar o Apolo aqui com a gente, para que a gente consiga conversar e ver o que eu posso ajudá-lo. Apolo, em que eu posso te ajudar, meu caro? Eu estou fazendo transição de carreira, eu já tenho graduação e trabalho na área de psicologia clínica e eu estou querendo mudar para TI, desenvolvimento. Eu já fiz alguns investimentos para machine learning, estou perto de tirar a certificação, a prova vai ser em abril, terminei um curso recente, mas assim, para vaga de estágio, que eu ainda estou cursando, para vaga de estágio de desenvolvedor júnior, tá bem difícil de achar em Python. Não sei se eu estou olhando nos cantos corretos, mas sempre a quantidade em comparação com Java é assim muito diferente, sabe? Para Java tem muito mais vaga e eu fico em dúvida porque eu não conheço Java e fica naquela de eu vou gastar tempo investindo em um ou em outro, como é que eu escolho? Eu estou com algum problema de áudio. Pessoal, sempre que. Isso é muito interessante, sabe, Apolo? Sempre que a gente vai fazer as coisas ao vivo, isso acontece na área de tecnologia com muita frequência. Quando a gente vai fazer Go Live, sempre aparece alguma coisa. E o mais interessante é a gente buscar o seguinte, qual a forma de resolver. Mas vamos lá, em que eu posso te ajudar, Apolo? Pronto, nessa questão de Java ou Python, porque se eu sair, como eu saí pesquisando, eu via várias coisas que pontos positivos para um e pontos positivos para outro. Por exemplo, eu assisti uma live recentemente onde uma pessoa da área e profissão consolidada, pelo que eu estava vendo no currículo, e a pessoa disse que quando soluções apertam ou que elas ficam muito grandes, com uma extensão muito grande, geralmente o pessoal muda para Java. Só que assim, ela é do Java, então eu não sei, até onde ela estava dizendo era puxando a sardinha muito pro lado. Enfim, então eu fiquei muito em dúvida de, eu invisto em Python, mas aí eu procuro vagas para Python em estágio, machine learning, ou vaga para júnior, e eu quase não encontro, sabe? Tá com um bom tempo que eu venho olhando, um bom tempo assim, uns 3 meses, e eu só encontrei uma vaga. Enquanto para Java, é assim, todo dia eu vejo umas 4 ou 5 de oportunidade. Então, não sei, uns dizem que um ganha mais do que o outro, mas não adianta de muita coisa se eu não conseguir entrar, né? Sem dúvida. Então, a dúvida vem essa. A longo prazo, qual que seria melhor, Java ou Python? Porque, por enquanto, como eu sei, comecei há pouco tempo, estou fazendo essa mudança há pouco tempo, os dois estão interessantes para mim, as duas. Então vamos lá. A primeira coisa é, você tá fazendo uma mudança, você está vindo de que área? Você está vindo da psicologia? É isso que você comentou? Me É, conta um pouquinho sobre isso. Por que você está vindo para a área de desenvolvimento? certo. Eu entrei na graduação em psicologia com 16 anos, sabe? Eu me formei com 21, então foi muito cedo. E eu gosto de ambas as áreas, porque olhando meu perfil, eu vejo que eu gosto de lidar com situações que são complexas e quando você vai desmontando, olhando cada peça, vendo o funcionamento, olhando de outra perspectiva, dá para você tornar aquilo mais suave, mais rápido, ou passar por essas situações de uma forma mais leve possível, entende? Então, das duas, eu vejo uma forma de linguagem de programação, desenvolvimento, eu vejo uma forma de automatizar e gastar menos tempo, passar por aqueles processos de uma forma mais rápida e melhor. Com a psicologia foi a mesma sensação que eu tive. Existem situações difíceis que tem como passar por elas de uma forma melhor, entende? Então, eu vejo essa similaridade que dá certo com o que eu gosto de fazer.
Eu entrei na psicologia primeiro porque no tempo fez mais sentido, eu não sabia dessa possibilidade de fazer terapia, não conheço ninguém da área, então eu acabei escolhendo realmente psicologia, eu gosto, eu trabalho com, mas, tipo, existe o eu gosto e existe o eu gosto mais um pouquinho de outra coisa. E eu percebo que em machine learning talvez eu consiga juntar as duas coisas, entende? Eu consiga Entendi. trabalhar com os dois sem precisar excluir um. É muito interessante sua colocação, porque quando eu concluí minha faculdade e comecei a trabalhar com desenvolvimento, minha próxima ideia era fazer psicologia. Eu acho que as duas coisas têm muita relação. E ninguém vê essa relação entre as duas. Quase ninguém percebe isso. Eu acho que tem muita proximidade, apesar de não parecer, de uma ser muito humana e da outra ser muito exata, né? Ou parecer muito exata, apesar de, na minha opinião, não ter quase nada de exata. Você pega fazer um código funcionar de exato não tem quase nada. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você comentou que você gosta de machine learning. E uma das coisas que, na minha opinião, faz mais sentido, Apolo, é o seguinte. Tem muita gente vindo para a área de tecnologia hoje, porque a área de tecnologia está bombando, porque tem muita vaga, porque tem muita oportunidade. E, na minha opinião, esse é um motivo menos efetivo. Na minha experiência, não é um motivo que tende a trazer mais resultados. E quando você fez o seu comentário, me deu a sensação que você gosta mais de tecnologia do que de psicologia. Faz sentido isso? Pronto. É bem delicado, porque como tu disse, tem gente que não vê a semelhança e como as duas coisas podem casar. Mas, por exemplo, quando eu tinha 11 anos, eu tive uma rádio online, eu tive um blog, e o que eu gostava mais nessas coisas, apesar de eu não sabia o nome do que eu estava fazendo, eu não sabia os conceitos do que eu estava fazendo, mas eu sabia que eu não gostava dos temas disponíveis para o blog. Então eu mexia Perfeito. nele, sabe? Personalizava o layout da forma que eu queria, eu tinha 11 anos. Então, assim, os critérios eram bem da minha, da minha visão no tempo, mas era algo que eu gostava muito de fazer. Então, na psicologia eu gosto do que eu faço, eu gostei dos meus estágios, eu gosto muito de pessoas. E acho que eu gosto tanto que eu vejo um motivo para, com a automatização, com o que a gente pode fazer com a tecnologia, a gente pode valorizar mais esse tempo, entende? E suavizar. Poxa, eu recentemente comecei a fazer portfólio e eu estava organizando algumas coisas e uma coisa que eu demoraria, sabe, muito tempo com vários cliques para fazer vários cálculos e enviar vários e-mails, fiz no Python assim 1 hora e meia e as próximas vezes que eu precisar fazer, cara, vai ser assim 2 segundos, Tá sabe? pronto, Só né? liga, roda, e o tempo sobra para coisas de ser humano mesmo, sabe? Coisas não tão braçais como se tá tentando. Então, não é pela quantidade de vagas, até porque eu já trabalho razoavelmente ok para a minha idade recém-formado, né? Tá com 1 ano e meio, mais ou menos, que eu comecei a fazer psicologia. Então, um pelo outro, assim, eu tô bem ok, mas é realmente vontade, é realmente eu gosto, e não é nem tanto escolher um para ficar com o outro, mas saber usar o que eu sei de um para outro que eu gostaria de ter mais no cotidiano, que eu prefiro um cotidiano com desenvolvimento do que... Maravilha. Então, para responder a sua pergunta, esse é o primeiro ponto. Dentro da área de tecnologia, o caminho para mim é primeiro você escolher aquilo que você gosta dentro da área. Antes de perguntar o seguinte, qual das opções entre Java, Python, ou qualquer uma das outras linguagens ou tecnologias que tem mais mercado, que tem mais opções, para mim essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é qual que você gosta mais de trabalhar e qual tipo de problema que você quer resolver. Porque, na prática, o Java ele vai ser aplicado para resolver determinados tipos de problema, o Python vai ser aplicado para resolver outros tipos de problema. E alguns, os dois vão ser aplicados para resolver problemas similares. Mas são tecnologias que têm aplicações diferentes. Agora, o mais importante é, cada tecnologia é como se fosse uma ferramenta. Na verdade, é uma ferramenta, como se fosse um martelo. O que faz diferença é o martelo ou é quem está com o martelo na mão? Ficar com martelo. Quem está com o martelo na Martelo faz mão. um pouquinho de diferença, mas acho que não é o peso maior. Mas se você tentar, por exemplo, cortar uma árvore com um martelo, tende a ser menos eficiente do que com um serrote, né? Que tende a ser menos eficiente do Concordo. que com a serra elétrica, né? Exatamente.
Aí entra a minha dúvida, porque, por exemplo, como é início, eu sei o que é que eu gosto, mas eu não sei exatamente até onde cada linguagem dá conta, entende? Então, por isso que eu pergunto, a longo prazo, qual dos dois pode ser mais interessante? Porque, por exemplo, por enquanto eu realmente gosto muito de machine learning, mas eu não sei o que mais tem na TI, entende? Então, a intenção seria uma coisa mais prática, onde eu pudesse experimentar. Não que, por exemplo, se eu escolhesse Java agora, tivesse um estágio, eu fosse ficar com Java para sempre, mas de oportunidade prática para ver, não, nesse trabalho, nessa rotina, nessa empresa, como é que eu lido com essas soluções, com o que eu preciso fazer, se eu gosto ou não. Mas para experimentar faz uma diferença grande a quantidade de vagas, oportunidade no início. Na verdade, nem tanto, tá? Nem tanto. Eu vou te explicar isso. Primeiro, para responder sua primeira pergunta, entre Java e Python depende do problema que você quer resolver. Se você quer trabalhar com machine learning, se o seu objetivo é ir para esse tipo de tecnologia, sem dúvida nenhuma, as linguagens como Python, o R são linguagens mais assertivas para machine learning. Quando você pega um Java, um C, C++, e linguagens que são mais antigas e vai tentar escrever algoritmos de machine learning com elas, é como se você estivesse tentando cortar a árvore com martelo. Dá para fazer? Dá, mas dá muito mais trabalho, é muito menos efetivo, vai te dar muito mais dor de cabeça. Então, nesse caso, é mais efetivo você trabalhar com a linguagem que é pronta, é preparada para isso. Tá? Agora, existem outras linguagens que têm outros objetivos. Tá? O mercado fala muito do Java, fala muito do JavaScript com front-end e com os frameworks de front-end. Tem muito mais vaga hoje para front-end e para back-end, full stack, e com as linguagens que estão mais conectadas com essa nova vibe de estar na frente do usuário, no UX, onde o usuário tem o poder de colocar a mão na massa mesmo, são o JavaScript com o Angular, o React, o Vue, essas tecnologias mais na mão do usuário, tem muito mais vaga. Mas tende a ser também o que vai sofrer muito mais atualização, tende a ser o que vai ter muito mais volatilidade no longo prazo. Então, dependendo do seu objetivo, tende a não ser o caminho mais efetivo. E eu vou te dizer o seguinte, tudo depende do que você quer para o seu futuro. Se você quer buscar uma carreira onde você vai atuar com as tecnologias mais de ponta, com novidade, com solução de problema mais complexo, trazendo insights ou ideias para a solução de problemas, o caminho é machine learning. E o caminho sendo machine learning, hoje é Python, é R, são essas linguagens. Essas são as ferramentas, vou dizer assim, seria a serra elétrica hoje para atuar nesse tipo de necessidade. Se você quer atuar, por exemplo, num mercado mais corporativo, com soluções mais corporativas, aí você tem uma gama de outras opções. Essas opções vão passar pelo Java, vão passar pelo JavaScript, vão passar pelos frameworks conectados com JavaScript, vão passar pelo .NET Framework com C Sharp e as outras linguagens como VB.NET, tem várias outras, tá? E vão passar por soluções corporativas, como, por exemplo, o Epix lá no Salesforce, que provavelmente você nunca ouviu falar. E é uma linguagem excepcional e é uma área de atuação excepcional, com possibilidade de carreira no Brasil e no exterior. O ABAP e as outras linguagens do SAP, que é uma outra linguagem, outra linha de carreira excepcional para quem quer atuar no mercado corporativo. Então, tem uma gama de opções. Desculpa, não entendi. Pensando em início, quando não se é certeza, por exemplo, que é que eu quero seguir a longo prazo, mas de realmente ver o que é que tu acha? Estudando sobre, vendo, desenvolvendo projetos próprios, a pessoa tem uma noção boa de como é a prática, de como é o trabalho em si, ou seria mais indicado procurar estágios, trabalhar um tempo na área, antes de realmente decidir? Porque, por exemplo, a dúvida não é nem tanto se eu pego o Python para machine learning, mas se, por exemplo, eu realmente quero machine learning, já que eu não sei exatamente o que as outras fazem. E se eu estudando apenas, sem trabalhar na área, eu consigo ter uma noção para, não, isso daqui eu realmente não quero, isso daqui eu quero, isso daqui talvez eu queira, talvez eu não queira. Porque se for seguro só estudando, aí tá ok. Aí tem um outro ponto que é super importante, Apolo.
tem um caminho de estudo que é mais efetivo, tem um caminho de estudo que é menos efetivo. E esse é bem diferente da área de humanas, tá? Que é o seguinte, quando você pega para estudar e sai fazendo um monte de cursos, na área de tecnologia isso é pouco efetivo. É o que a maioria das pessoas fazem, tá? A maioria das pessoas faz o quê? Faz um monte de curso. Como programar orientado a objetos, como programar para front-end, como programar conectando com banco de dados, como criar estruturas, como criar isso, como criar aquilo. E você tende a ver um monte de possibilidades, mas você não colocou nada efetivamente em prática. É um caminho que leva meses e, no final das contas, você não aprendeu praticamente nada de prática, de colocar em campo, de entrar em campo e jogar. O outro caminho é você desenvolver projeto. Você pegar e falar assim, eu vou resolver um problema, pegar um problema real e resolver um problema real. Por exemplo, o que você fez de pegar o seu cenário, não sei se foi do seu consultório, onde você fez de lá, e pegar uma situação que você tinha real, e de criar um programa para resolver esse problema, para resolver esse problema você precisou pesquisar, descobrir como fazia, criar as funções, e por aí vai. Eu não conheço o código que você fez, mas você teve problemas na hora de fazer esse código, teve dificuldade, teve que ir atrás de soluções, teve experiências que só o mundo real te traz. Esse caminho é muito mais efetivo do que você estudar no modelo tradicional. E é o caminho que eu geralmente recomendo para os meus alunos. Ele é mais doloroso no início, porque você fica meio perdido, você vai pesquisando e você fica meio perdido, e você perde um pouquinho da ideia das boas práticas, das melhores práticas, então depois você tem que dar uma revisada para entender as melhores práticas, mas te dá uma coisa que é muito importante, que é um termo que você usou nessa hora, que é um portfólio. O que é um portfólio? É você ter pelo menos um projeto desenvolvido, te deu um pouco de conhecimento para você conseguir buscar sua primeira oportunidade. Porque na prática, você só vai aprender desenvolvimento na hora que você colocar o pé no campo. Na hora que você jogar. Não se aprende tecnologia sem entrar em campo, na minha opinião. Essa é a minha opinião, tá? Não quer dizer que eu estou certo. Na minha experiência, depois de 18 anos... Entrar em campo projetos próprios ou empresas não, trabalhando projetos empresa. Ir para campo mesmo, jogar. Tá? E aí vem outro problema que você também comentou que está nas suas dúvidas. É muito difícil conseguir vaga de estágio e de júnior dentro da área de tecnologia. Não quer dizer que não tenha, tá? Tem, mas é muito pouco. Muito pouco. E as que tem, geralmente, pedem uma coisa que a pessoa que está buscando uma vaga de júnior e de estagiário não tem. É experiência. Geralmente se pede isso. E como é que você cria experiência? Você cria experiência com um projeto, com um portfólio. E construindo uma estratégia para mostrar para a empresa que você, por mais que não tenha anos de experiência, você é uma pessoa que busca resolver problemas. Porque, na prática, Paulo, o que as empresas buscam com um profissional de tecnologia? Resolver problema. Ela quer um cara que resolva o problema dela. Por exemplo, qual o problema que você tinha que você foi lá e usou o Python para resolver? Eu tinha que enviar vários e-mails envolvia cálculos em meses e alguns anos. Então, ou eu ia sentar por bem uma semana fazendo isso, e quando fosse no mês seguinte eu ia passar 2 a 3 dias para fazer a mesma coisa. Então, eu resolvi para... Dessa vez durou um pouquinho mais, mas nas próximas vai ser bem rapidinho. Exatamente. É isso que as empresas buscam no profissional de tecnologia. É alguém que vai lá e resolve o problema. As empresas têm problemas semelhantes ao que você teve. Problemas, às vezes, maiores, mais complexos, que vão exigir uma solução muito mais robusta, muito mais complexa, mas são problemas. Então, elas precisam de alguém que vai lá e resolva esses problemas. E como a demanda na área de tecnologia está muito alta hoje, é uma demanda que está muito latente, hoje as empresas buscam profissionais de tecnologia que tenham experiência, porque elas precisam resolver o problema do cliente agora. Ainda mais como nós vivemos em 2020, as empresas precisam se digitalizar a uma velocidade muito grande. A necessidade de velocidade para resolver os problemas das empresas hoje é muito grande. Então, elas buscam um profissional com experiência para dar celeridade, para dar velocidade. Porém, elas não encontram no mercado profissional com experiência, porque todos que têm experiência estão trabalhando. Só não está trabalhando aquele profissional que não consegue mostrar o valor que ele tem. Aquele que não consegue, realmente tem gente, eu recebo vários e-mails, sabe, Paulo, de pessoas que têm experiência e estão fora do mercado, porque eles não conseguem mostrar o valor que eles têm para as empresas. Esse é o limitador.
mas não porque eles não têm, eles não sabem mostrar. Uma coisa que acontece com a gente na área de desenvolvimento é que a gente é muito bom em código, mas a gente não é preparado para apresentar as capacidades que a gente tem, o valor que a gente tem dentro da área, o resultado que a gente gera. Então, o mais importante aí, no seu caso, na minha opinião, é você buscar entrar, conseguir sua primeira oportunidade, tendo um projeto pronto. Por exemplo, você resolveu esse problema. Se você conseguir ampliar um pouco esse problema, entender a solução, colocar ela um pouquinho mais robusta, vendo que as vagas estão pedindo, você salva esse portfólio no seu GitHub, coloca no seu LinkedIn e você pode ir atrás da sua primeira oportunidade, porque você já tem um problema resolvido. E aí você consegue chegar para a empresa, para a recrutadora, e quando ela falar assim, eu estou buscando um profissional sênior, você vai falar com ela assim, olha, eu não sou sênior, não, mas eu resolvo o problema. Pode jogar para mim que eu resolvo. Você quer ver? Olha aqui, eu resolvi esse aqui, é o que eu fiz. E você só precisa ter um para mostrar para ela que você resolveu. Aí você vai falar com ela, olha, eu não tenho grande experiência, mas eu sou capaz de resolver o problema, que é o que a empresa precisa. Entende? Entendi. Entrando na área, Paulo, é o que vai te dar experiência, e efetivamente é o que vai te dar bagagem para você conseguir realmente viver o que é a área de tecnologia. Não se vive a área de tecnologia sem estar em campo. É muito diferente você fazer um código sentado na sua mesa, na sua casa, no seu escritório, no seu consultório, né? No seu caso que é psicólogo, no seu consultório. É muito diferente de você estar com o sistema rodando, você fazer uma melhoria nesse sistema, colocar no ar e parar 30 mil lojas rodando no mundo inteiro. E alguém te liga e fala assim, parou. Tem gente parada no mundo inteiro tentando comprar e não consegue comprar. E foi a sua melhoria que fez parar o mundo todo. Ou o Brasil inteiro, ou 10 lojas. Ou você está na loja, você colocou um sistema para rodar e tem uma fila de gente para poder comprar e não consegue comprar porque uma melhoria que você colocou no ar parou o sistema. É completamente diferente. E isso você só consegue depois que você entra em campo. Ou, por exemplo, no caso do algoritmo de machine learning, quando você vai lá e desenvolve aquele algoritmo e apresenta, e aí chega o gestor, no caso do insight de machine learning, e fala assim, mas de onde que veio esse dado? De onde que veio essa informação? E você fala assim, foi o algoritmo que deu. E aí ele fala assim, mas como? E ele quer entender. E no caso do machine learning, não tem como entender. A inteligência, ela é artificial, se eu posso dizer assim. Não é inteligência, mas usando o termo comercial, ela é artificial, foi o algoritmo que trouxe aquele resultado. Eu não tenho ação sobre ele. Eu programei o algoritmo, ele fez a análise com base nos parâmetros e ele deu o output, ele saiu com aquela resposta. Então, eu não tenho como dizer a lógica que ele usou. Senão, não era uma inteligência artificial. Eu não gosto muito do termo inteligência artificial porque não é inteligente. Tá? Hoje, o que a gente tem de machine learning não é inteligente, é aprendizado de máquina. Mas senão, não seria o mínimo inteligente, se a gente pode dizer assim. E aí o gestor te questiona, ele te fala assim, Apolo, mas como é que eu vou tomar uma decisão com base nisso? É totalmente diferente de você estar fazendo um código em casa. Então, quanto mais tempo você fica fazendo cursinho, código em casa, mais tempo você está perdendo de estar no mercado de trabalho. E de estar tendo experiência real mesmo. Eu costumo usar um exemplo, eu já falei esse exemplo tanto que ele já ficou clichê, tá? Mas é o exemplo que me vem na cabeça, tá? E quando eu me apego a um exemplo, não tem jeito, minha cabeça não lembra outro, só vem esse, tá? É coisa de idade, os cabelos vão ficando brancos assim, a gente vai ficando desse jeito. Na minha experiência, o Cristiano Ronaldo só faria o tanto de gols que ele fez se ele entrasse em campo. Se ele ficasse no banco olhando para a prancheta, e o Mourinho falando com ele assim, cara, você já vai pela esquerda, corre direto e chuta, tá? Aí você chuta, faz a curva na bola para ele entrar no gol. Você acha que ele seria campeão do mundo e teria sido o melhor jogador do mundo quantas vezes ele foi? Realmente não. Não, na área de tecnologia é a mesma coisa. Você só vai adquirir experiência em campo. E para você entrar em campo, você precisa de um projeto. Só um. Que dê para você o mínimo, conhecimento mínimo necessário para você chegar na frente de uma recrutadora e mostrar para ela que você é capaz de resolver problema. Porque você vai chegar na empresa e lá vai ter problema para resolver. E você vai falar assim, qual é o problema? E aí lá vai ter padrão de desenvolvimento de software, vai ter um bocado de coisa, tá? Mas na prática, um problema de um cliente para ser resolvido. E você, como desenvolvedor, está lá para resolver aquele problema, usando aquela tecnologia, aquela ferramenta, como eu costumo brincar, aquela serra elétrica para cortar a água.
Aí pode ser o Python, pode ser o Java, pode ser o Epix lá no Salesforce, pode ser o ABAP lá no SAP, pode ser o C Sharp lá no .NET. Tanto faz qual. Mas é uma ferramenta. É você que é o cara que tem inteligência para botar essa ferramenta para funcionar. Deixa eu pegar as outras dúvidas que eu tinha anotado. É interessante que eu deixe a outra graduação no currículo ou é melhor que eu tire? Porque eu assisti algumas aulas, alguns eventos e algumas pessoas da área de TI mesmo, recrutadores, diziam para deixar porque contava como experiência em organizações, experiência em trabalho em equipe, experiência em outras soft skills. Então, pediam para deixar. Mas eu já vi outros dizendo você tira porque isso pode influenciar a transição de carreira, pode ser que não seja bem visto, pode influenciar na quantidade que estão querendo pagar, ou se estão querendo pegar alguém do início total. Então, é melhor deixar a outra graduação ou é melhor tirar? Depende de como você coloca. Tá? Se você coloca a sua graduação ou a sua experiência na área de psicologia como uma força, um potencializador de resultados para aquela vaga que você está se candidatando, é ótimo você colocar. Se você só coloca como uma experiência, pode ser péssimo você colocar. Então, depende de como você direciona essa comunicação. Então, quando você vai preparar um currículo, o que é um currículo? Ele precisa ser a resposta para aquela vaga. Currículo é a resposta para aquela vaga. Quando uma empresa abre uma vaga, ela está buscando uma pessoa que melhor atenda a necessidade daquela posição. Quando você manda um currículo, o que as pessoas geralmente fazem? Elas mandam a história da vida delas. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo lá, e tal. E elas esquecem de olhar para aquilo que é o objetivo. Então, na prática, o seu currículo ele precisa representar o quê? Aquilo que você tem de melhor para atender as necessidades daquela vaga. Então, por exemplo, você desenvolveu uma solução em Python para resolver um problema no seu trabalho como psicólogo. Isso é ótimo. Isso é ótimo estar no seu currículo. Por que não colocar? E não tem problema nenhum você mencionar que você está fazendo a transição de carreira da psicologia para o direito, para a tecnologia. É porque eu oriento várias pessoas que estão fazendo transição do direito para a tecnologia. Então, me vem sempre direito na cabeça. Mas é ótimo, não tem problema você dizer que está fazendo a transição da psicologia para a tecnologia. Tá? Não é isso que vai direcionar se você vai ganhar mais ou se você vai ganhar menos. É a sua capacidade de mostrar o valor que você consegue gerar. Isso sim vai fazer diferença. Se você, na hora de mostrar as suas capacidades, você falar, não, eu estou fazendo a transição, eu não sei muita coisa, eu estou começando. Se você não demonstrar o quanto você consegue gerar resultados, aí você vai receber menos mesmo. Ou se você escolher caminhos menos eficientes. Por exemplo, tem empresas que elas têm programas de capacitação. São poucas, tá? Mas tem empresas que têm programas de capacitação. O que elas fazem? Elas contratam profissionais que estão começando na área e elas pagam um salário baixo. Por quê? Porque você está aprendendo, você está começando. E aí, o que você está fazendo? Você está abrindo mão de uma remuneração por causa disso. Então, tem empresas, por exemplo, hoje, falando em números concretos, que vão te pagar R$1.500, R$2.000 de salário para você aprender, entre aspas, porque ela já exige que você saiba alguma coisa. Não é que você vai aprender, você vai chegar lá do zero, não. Ela já exige que você tenha um conhecimento mínimo. E aí ela te passa uma prova, você faz uma prova, você passando nessa prova, ela te contrata e te paga um salário de R$1.500, R$2.000 por mês. Só que na prática, se você tivesse mostrado para ela o que você é capaz de entregar, ela te pagaria 4, 5, 3 a 5, se você fosse capaz de mostrar para ela. Então você está deixando na mesa entre 2 e 3 mil reais, vamos colocar aí por baixo. R$3.000 você está deixando na mesa. Se você colocar isso ao longo de um ano, quanto que deu?
Faz as contas. 36 mil reais. Então, na prática, você, ao entrar, por exemplo, numa empresa que está investindo em você, está te capacitando, você está investindo no seu bolso 36 mil reais por não ter a capacidade de mostrar para ela que você é capaz de resolver o problema. Simplesmente porque você escolheu um caminho que era mais fácil. Ou que parecia mais fácil. Eu não sei se é mais fácil, não, tá? Mas parece mais fácil. Entende? Então, não é o fato de você colocar no seu currículo que você vem da psicologia, que você tem a psicologia, que vai fazer com que você ganhe mais ou menos. O que vai te atrapalhar de conquistar uma oportunidade. Mas é você utilizar ou não as forças que você tem pelo fato de você vir da psicologia. Você ser psicólogo te traz uma série de benefícios para a área de tecnologia. Por exemplo, você sabe lidar melhor com o usuário. Quando o usuário bater na mesa porque está tudo parado, você é o cara que vai falar assim, não, calma, vou resolver seu problema. Você é psicólogo. Você sabe lidar com esse tipo de situação e ainda sabe fazer isso com conhecimento técnico sobre o assunto. E você pode utilizar isso tanto no seu currículo quanto na hora de uma entrevista. E na hora de uma entrevista, você tem tudo para fazer isso de uma maneira perfeita. Usar tudo que você tem da psicologia, você pode utilizar na hora da entrevista. Para exatamente potencializar o resultado que você vai ter nessa negociação. O que é uma entrevista? É uma negociação. Entende? Então, não, na minha opinião, não tem problema você colocar, desde que você coloque da maneira certa. Então, não é colocar assim, olha, eu fiz faculdade de psicologia, mas é colocar que valor que eu gero por ter uma faculdade de psicologia. Que problema que eu sou capaz de resolver para essa vaga, para essa empresa. E aí tem dois tipos de currículo, tá, Paulo? Você sabe quais são? Na verdade, não, só o comum que eu já vi. Então tá bom, então eu vou te explicar, isso é super importante, tá? Tem um currículo que é o currículo genérico, que é o currículo que você deixa no seu LinkedIn. O LinkedIn hoje, ele é a sua forma de apresentação para o mundo profissional. Hoje, o profissional de tecnologia, para ele aparecer para o mundo, ele precisa estar no LinkedIn. Então, o seu currículo no LinkedIn mostra para as recrutadoras e mostra para o mundo que você existe. Lá, você vai construir o seu currículo mostrando o valor que você gera, que você é capaz de gerar para aquelas vagas que você quer procurar. Então, por exemplo, se você vai buscar vagas em Python, você vai construir todo o seu currículo no LinkedIn focado no valor que você é capaz de gerar para Python, com Python. Se você vai construir o seu currículo para Java, você vai buscar vagas para Java, você vai preparar todo o seu currículo focado nas vagas para Java. Mas eu não estou falando da tecnologia, estou falando da geração de valor, da solução de problemas utilizando o Java. Então, você menciona as tecnologias, mas você foca na solução de problemas. Que é o contrário do que a maioria das pessoas faz. A maioria das pessoas foca na tecnologia e não foca na solução de problemas. Isso é o currículo. É interessante tu falar isso porque como eu ainda não fiz o LinkedIn, não terminei o portfólio, realmente está tudo em construção e eu vendo como é que eu faço cada um deles, eu estava dando uma olhada no dos outros, né? E de muita gente estava bem desse jeito e eu estava em dúvida do quanto de informação, de explicação para pessoas que não são de TI darem uma olhada, lerem e realmente entenderem o que é que eu estou oferecendo ali. E o quanto é de código mesmo e código limpo e o quanto você faz tudo em menos e todas essas coisas. Então eu estava em dúvida de onde é que ficava o foco. Eu vi muitos com foco em código, sem tanta explicação assim, aí eu, poxa, eu faço assim ou esse outro é mais certo. Mas deu para entender aqui que o negócio é equilibrar. O código é importante, mas também explicar que as pessoas entendam qual é a função daquilo, o que é que resolve, também é importante, né? Entender a ideia. Exatamente. E quando você vai fazer o seu currículo específico, que é o outro tipo de currículo, eu chamo ele de específico por quê? Porque é o currículo que você vai mandar para aquela vaga específica. Então, por exemplo, você escolheu que o seu caminho é trabalhar com Python. Você decidiu que é Python que você quer, porque você quer trabalhar com Machine Learning. E você decidiu isso para esse momento, tá? E depois de atuar e tudo,
você vai mudar. Eu comecei como programador, depois trabalhei como gerente de projetos, virei gerente de portfólio, depois trabalhei como PO e mais um monte de coisa na área de tecnologia. Aí a carreira, ela dá voltas e é fantástico. Eu tenho uma série de linguagens, eu não sei nem contar quantas eu programei. E foi fantástico ter tido essa oportunidade. Então, a carreira da gente, ela vai se construindo. Eu gosto muito de ter um plano mestre para seguir esse plano, mas ela vai se desenhando dentro desse plano. Então, tem uma série de possibilidades dentro da carreira. Agora, à medida do ponto que você definiu qual caminho que você vai seguir, você vai construir o seu currículo focado naquele caminho, até você mudar de decisão. A partir dali, você vai se comprometer com aquele objetivo. Tudo precisa concentrar, direcionar para aquele objetivo. Senão você não atinge aquele objetivo. Simples assim. E o seu currículo específico, quando eu falo específico, é específico mesmo. Para cada vaga, você faz um currículo. Para cada vaga. Porque quando a recrutadora, ela pegar, deixa eu pegar um papelzinho aqui, ó. Quando a recrutadora, ela pegar o seu currículo e ela pegar a descrição da vaga, ela precisa olhar para o currículo, olhar para a descrição da vaga e falar assim, meu Deus, eu aprovo. Eu achei que eu estava procurando. O seu currículo precisa gerar essa sensação nela. Aliás, ela precisa olhar e ainda falar assim, nossa, é mais do que eu estou procurando. Ela precisa bater o olho e falar assim, tudo que eu preciso estar aqui ainda tem mais. Para dar nela assim o desespero de te chamar para entrevista. Você tem que gerar nela o desespero. Ela tem que ficar louca para te chamar para entrevista. E como que você faz isso? Facilitando a vida dela. Se ela escreveu lá, por exemplo, Dev Python Júnior, no seu currículo vai estar lá, Dev Python Júnior. Se ela escreveu lá, Programador Python Sênior, no seu currículo vai estar Programador Python Sênior. Exatamente o que ela colocou na vaga, você coloca no seu currículo. Porque não faz diferença o termo que você coloca, faz diferença o valor que você entrega. Só que na hora dela ler, na hora que ela pega o seu currículo, ela tem uma pilha, são vários currículos de várias pessoas para várias vagas. Ela tem lá um monte de desenvolvedores, um monte de analistas, um monte de consultores, um monte de vagas de infraestrutura, de tecnologias das mais diversas, e ela está pegando um atrás do outro. Então a cabeça dela fica louquinha. Você não deve acompanhar tanto o LinkedIn. As recrutadoras fazem até vídeo no TikTok e postam no LinkedIn da loucura que é a vida delas. Então, a vida delas é uma loucura procurando o candidato certo para aquela posição. Quando você pega e coloca, até a ordem eu costumo sugerir para ser a ordem exata do que ela colocou. Se ela colocou experiência A, B e C, se tem experiência A, B e C, coloca exatamente na ordem com os termos que ela colocou. Ela vai bater o olho em um, vai bater o olho no outro e vai falar assim, é esse. E aí ela te chama para entrevista. E quando ela chama você para entrevista, aí você vai utilizar a sua habilidade de psicólogo para mostrar para ela que você é a pessoa certa para a vaga. Consegui sanar sua dúvida com relação à graduação? Pronto, em relação a isso está bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo, porque antes estava uma dúvida enorme, gente dizendo uma coisa de um lado, gente dizendo uma coisa de um outro, do outro. Ó, sempre vai ter pessoas que vão preferir uma coisa e pessoas que vão preferir outra, tá? E não tem certo nem errado. Mas pensa sempre no seguinte, o que vai gerar o maior valor para mim? Tem mais sentido do jeito que tu disse. Mais Entendeu? sentido do que escolher uma parte da minha vida que pode agregar, que tem como agregar, que eu sei como fazer isso, então não tem sentido deixar fora. Não. Exatamente. Só colocar direitinho. Eu coloquei mais 2 outras dúvidas, só que uma delas eu acredito que parte meio que já está resolvida. Eu perguntando se eu deveria esquecer de procurar estágio e procurar logo vagas para júnior, já que é bem mais difícil achar uma vaga para estágio. Então, e cobram bem parecido em algumas vagas que eu vi, os requisitos são parecidos, sabe? Olha, eu vou te sugerir o seguinte, Apolo. A partir do momento que você tem um projeto pronto, procure vagas. Vaga para júnior também é difícil, tá? Procure vagas para aquela posição que você está buscando. Se é em Python, vagas para Python. Se é em Java, vagas para Java. Há uns 20 dias atrás, um mês atrás mais ou menos, eu entrevistei várias pessoas aqui no canal. E uma das entrevistas foi com a recrutadora da BRQ Digital, uma grande empresa no Brasil, a Letícia Silveira.
E a Letícia contou aqui, tem o vídeo dela, ela contou pra gente um caso justamente de um profissional que era júnior, não tinha muita experiência, ou quase experiência nenhuma, pelo que ela comentou, não ficou muito claro, mas pelo que eu entendi, o cara não tinha experiência nenhuma, ou tinha pouca experiência, isso realmente não ficou muito claro para mim, mas fato é, ele era júnior. E ela tinha uma vaga de sênior. Era essa a situação. E eles estavam buscando um profissional e está muito difícil de conseguir um profissional sênior. E quando ela fez a entrevista com ele, ela teve certeza que ele era um cara que dava conta daquela vaga. Porque ele era capaz de resolver problemas. Ela chamou o gestor da vaga e falou assim, olha, eu acho que esse rapaz dá conta. Vamos apostar nele? Aí o gestor da vaga entrevistou ele e falou assim, Letícia, eu acho que ele dá conta sim. E ele pegou uma vaga de sênior. Então, Apolo, inclusive a definição de sênior, pleno e júnior, ela é tão abstrata, mas tão abstrata, que é difícil saber o que é pleno, sênior e júnior. Difícil. Claro que são níveis de senioridade diferentes, mas quando a empresa fala assim, eu quero um sênior, o que diz que você é e que você não é? Não tem uma regra matemática tangível que diga que é o que não é. Algumas empresas colocam na vaga assim, olha, você precisa ter X anos de experiência nessa tecnologia, tá? E eu fiz um artigo falando quanto que anos de experiência não é a melhor métrica para avaliar a senioridade de um profissional. Eu consigo comprovar por A mais B que uma pessoa com 2 anos de experiência pode ter mais experiência que uma pessoa com 15 anos. Realmente foi isso que eu tinha reparado, porque na hora que tu perguntou da diferença, em todo canto que eu vi, geralmente quando tinha sênior, era muitos anos que eles cobravam de experiência. Aí eu realmente fiquei, na posição que eu tô, até onde eu vi, eu realmente achei que era mais bem separado, de júnior para pleno e sênior. Eu achei que o tempo era uma coisa de comum acordo entre na Não, não tem essa tecnologia. Então, clareza. Não tem. Claro que, geralmente, um profissional sênior, ele tem mais anos de experiência, geralmente sim, tá? Mas dependendo da vaga, dependendo da necessidade da empresa, dependendo da situação, não faz diferença. Dependendo, vai fazer o que a empresa... Por que ela precisa de um profissional sênior? Porque ela precisa de alguém que resolva o problema mais rápido, que já tem experiência de ter vivido determinados problemas e consiga solucionar aqueles problemas mais rápido. É basicamente essa necessidade. O que um sênior vai ter? Ele vai ter a vivência de ter passado por aquele caminho, e por ter passado por aquele caminho, ele consegue antever problemas que você que não passou não consegue. É basicamente isso. Porém, a demanda está tão grande na área de tecnologia hoje, que é difícil conseguir um sênior. É muito difícil conseguir um sênior hoje. Então, as empresas hoje, elas abrem mão. Principalmente aquelas que não colocam qual é efetivamente a quantidade de anos que ela precisa. E quando coloca, ainda vale perguntar. Você realmente precisa disso? Ou você precisa de alguém que resolva o problema? Por que você precisa? Já teve caso de quando você pergunta para a recrutadora assim, por que você precisa? Ela não sabe responder. E aí ela vai conversar com o gestor também não sabe responder. Ah, vamos contratar? Melhor ser um sênior, né? É, melhor ser um sênior. Ah, mas para quê? Por quê? O que acontece de se contratar um sênior, na hora que o cara vai trabalhar, a demanda não é para um sênior, não tem a necessidade, é muito grande. Às vezes tem a necessidade. Tem situações que exigem, mas tem situações que não. Então, vale sempre a conversa. Tá? Então, na minha opinião, vale você buscar as vagas e verificar as vagas, dando transparência para aquilo que você tem condições de resolver, aquilo que você não tem, né? Sempre estudando, Apolo, buscando mais conhecimento, buscando melhorar o seu portfólio, isso sim, você tem que estar melhor tecnicamente, sem discutir, tá? Quanto melhor tecnicamente você for, quanto mais problemas você for capaz de resolver, melhor é para você dentro da empresa. E quanto antes você entrar na empresa, melhor você vai ser para resolver problemas. Agora, tem uma vaga de sênior. Pergunta. Vocês realmente precisam de um sênior? É essa, você conversa com a recrutadora. Vocês precisam mesmo? Por que vocês precisam? O
Vocês não querem fazer um teste comigo, não? Faz um teste. Às vezes eu dou conta. Olha só o que eu fiz. Se você fez o seu projeto, olha só o problema que eu resolvi. Eu resolvi esse problema desse jeito. Isso não atende vocês? Às vezes não atende. Se não atender, tudo bem. Eu tentei, tá ok, não tem problema não. Mas se atender, você está na vaga. E mesmo que não atender, a recrutadora começa a te olhar com outros olhos. Ela vai falar assim, rapaz, esse Apolo, ele é diferente, hein? Ela vai te olhar com outros olhos. E na hora que ela tiver uma oportunidade lá, uma opção que encaixa um cenário assim, que às vezes aquela lá não encaixava mesmo, tudo bem, mas na hora que ela tiver uma que encaixe, a primeira pessoa que ela vai lembrar é de você, porque o cenário dela é esse, ela tem uma pilha. Quando chega uma vaga, a primeira coisa que ela busca é se ela já tem alguém na lista de contatos dela que ela pode acionar para aquela vaga. Entendeu? Ficou claro, Paulo? Deu uma travada aqui. Pronto, voltou. Voltou? Minha dúvida é se ficou claro para você. Você conseguiu entender? Pronto, realmente ficou claro. Deu para entender. Saber que não existe uma separação tão bem definida já tirou bastante a dúvida. Eu tinha anotado aqui para exemplos de bons portfólios no GitHub. Só que assim, acho que de certa forma já deu para resolver. Deu para ter uma noção que realmente tem que vender a solução, que é que você sabe fazer, e não só jogar os códigos, como alguns, na maioria dos que eu estava olhando, eram dessa forma. Agora, aí levantou outra dúvida. Fica mais fácil, o que é que tu acha? Que fica mais fácil fazendo um vídeo explicando isso, ou algo escrito, com prints, com outros tipos de mídia? Não entendi. Para você colocar aonde? Por exemplo, no próprio GitHub tem uma parte onde você escreve e tem a parte onde dá para você colocar os códigos. É interessante que haja no próprio LinkedIn, que eu deixe um vídeo, um link para um vídeo, explicando como é que aquilo vai sendo resolvido, por exemplo, o que eu fiz dos e-mails e dos cálculos das contas mensais que eu tinha que enviar. É interessante que eu faça um vídeo resolvendo isso e explicando o problema, não eu falando, mas, por exemplo, da tela do computador, isso sendo feito, ou se fica melhor um texto e prints, imagens. O que é que ficaria mais fácil para, do mesmo jeito que tu disse, para deixar mais na mão da pessoa que vai olhar aquilo dali? É melhor um vídeo ou seria melhor um texto com imagens? Depende. Depende do que você quer atingir. Tá? E depende por quê. Se você, por exemplo, quer documentar, uma técnica que geralmente eu recomendo aos meus alunos, meus mentorados, é documentar o portfólio. À medida que você vai fazendo, quando você vai fazendo, a primeira coisa que você vai ter são dificuldades, desafios. Na hora que você vai fazendo, você vai tentando fazer uma coisa, dá erro, dá pau, aí você pesquisa, é difícil, porque quando você está começando é difícil mesmo. Então, eu geralmente recomendo documentar. Essa documentação você pode fazer em texto, com print, você pode fazer com vídeos. Agora, quando você faz com vídeo, te dá mais trabalho. Então, se você faz, é mais fácil? Não, com vídeo vai te dar mais trabalho, naturalmente, né? Mas vai chamar mais atenção. E aí tem um ponto que é interessante. Olha só. A maioria dos profissionais de tecnologia tem uma grande dificuldade, que é justamente em demonstrar aquilo que é capaz de fazer. E se você muda o padrão, se você quebra o padrão, você chama mais atenção. Você já tende a sair mais na frente do que quem não faz isso. Você passa a ser mais percebido. Então, você pega uma plataforma igual o LinkedIn, que até tempos atrás você via só texto, 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 imagem, aí depois passou a ser imagem, 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 imagem. O que eu mais tenho visto agora é vídeo de TikTok. Porque chama mais atenção. Chama mais atenção, chama mais atenção. Então, nesse caso, para você chamar mais atenção, eu já sugeriria você colocar com vídeo. Aí você chama mais atenção das recrutadoras para você. Só o fato, Apolo, de você colocar lá no seu LinkedIn que você é desenvolvedor, ou está se formando desenvolvedor, nessa tecnologia, seja o Python, seja o Java, seja o Epicus, qualquer uma dessas que você escolher, só o fato de você colocar isso já chama atenção.
das recrutadoras. Se você faz isso bem feito, deixando claro o problema que você é capaz de solucionar e começa a divulgar que você fez o projeto, no projeto você passou por essas dificuldades, você vai documentando isso, compartilhando isso no seu LinkedIn, só o fato de fazer isso já tende a chamar atenção. Agora, é claro que, por exemplo, tem menos demanda para Python do que tem para Java ou para JavaScript, por exemplo. Tem menos? Tem. Tem menos demanda para Python. Tá? O que não quer dizer que seja pior, mas tem menos demanda. Então, hoje, quando você coloca no seu currículo, por exemplo, uma imagem do Java lá no seu LinkedIn, chove recrutadora te chamando. Quando você coloca do Python, não chove recrutadora te chamando, porque a demanda é menor. Mas não quer dizer que você não consegue. Entendeu? Tu pode dar uma explicação maior em relação a Java, por exemplo? Porque tu disse que é mais usado em organizações, no meio empresarial. Como seria exatamente, para diferenciar melhor para mim, qual seria do Python para Java? A vida mesmo, o trabalho, a parte prática, que tipo de dificuldades são tão diferentes assim? Olha, na prática, no Java, seja no Java ou nas outras linguagens, você vai trabalhar com soluções mais corporativas. E aí no Java você vai derivar, por exemplo, que não é Java, tá? São linguagens diferentes. Você vai derivar, por exemplo, para o JavaScript para front-end. Por quê? Você tem a parte do back, parte que fica, vou falar assim, não fica na visão do usuário, você desenvolve os códigos, monta toda a estrutura, e aí você pode desenvolver RPs, depende da necessidade da empresa, num ambiente mais corporativo, e você tem a parte front, que é a camada que fica mais na frente do usuário. Essa camada mais na frente do usuário, hoje se utiliza muito JavaScript com os frameworks, o React, o Angular e por aí vai. Essa parte mais back, você pode utilizar alguma coisa de JavaScript com Node, que é um framework, você pode utilizar um Java, você pode utilizar um C++, você pode utilizar um C, então você pode utilizar esse tipo de linguagem, que são linguagens que você utiliza uma técnica de orientação a objetos para construir as suas aplicações. Na prática, você vai utilizar essa solução para criar sistemas de informação. O que é um sistema de informação? É uma aplicação onde você vai entrar com um dado, armazenar, processar esse dado e gerar um output. É basicamente isso que você vai fazer. O Python ele é muito mais voltado, pelo menos a ideia do Python, ela é muito mais voltada para você desenvolver algoritmos de aprendizado de máquina, onde você vai ter um modelo estatístico matemático e vai pegar esse modelo e aplicar esse modelo para gerar insights para tomada de decisão e fazer com que as máquinas aprendam. E aí tem N possibilidades para você levar as máquinas a aprender. Mas o foco é tomada de decisão com aprendizado de máquina. O foco é outro. O Python vai te levar para um caminho mais estratégico, enquanto o Java vai te levar para um caminho mais operacional, não, minto, mais tático. O Java, ele atua numa camada mais tática, enquanto o Python, e não que a sua atuação vai ser no tático ou no estratégico, tá? Mas eles entregam soluções para um ambiente mais tático e para um ambiente mais estratégico. E olha, o ponto-chave é que não são só essas soluções que existem. Você tem soluções mais corporativas, como, por exemplo, o Epix da Salesforce, que é uma solução de marketing, onde as empresas utilizam para fazer marketing. Você tem o SAP, onde você pode programar em ABAP, que é um grande ERP, ele tem uma linguagem dele chamada ABAP, que as grandes corporações utilizam. Você utiliza para quê? Para fazer controle de RH, para fazer controle financeiro. E lá dentro você programa, dentro da linguagem dele. E tem carreiras excepcionais de consultoria, de desenvolvimento. Então tem N possibilidades nesses caminhos. Não só Java e Python. Tá? O mercado fala muito do Java e do Python, mas não existe só isso. É um crime pensar só nessas duas possibilidades. Entende? Em relação ao front-end, realmente não me interessa. Eu dei uma olhada no início, achei muito interessante, muito massa, mas assim, não é muito a minha praia. De back, eu dei uma olhada em alguns, eu comecei um curso de Go, eu gostei, achei muito massa, mas ao mesmo assim, não era bem ainda o que eu queria. E eu acredito que a confusão maior que eu faço entre o Java e o Python é porque, por exemplo, eu estou em treinamento numa bolsa de pesquisa de segurança da informação. E durante a seleção, um dos desafios era de criptografia, entende? Então eu tinha que automatizar
para descriptografar. E tava a galera quase toda fazendo nas linguagens que eles eram mais habituados e usando outras bem diferentes da minha. E a que eu tenho ser melhor assim é Python. E, sabe, ninguém conseguia conversar nada sobre Python, porque ninguém estava fazendo em Python isso. Então eu acredito que talvez eu deveria, outra linguagem teria resolvido o problema mais fácil, melhor do que Python, só que era o que eu tinha. Então eu acabo pensando que, tá, o que é que Java faz que eu não consigo fazer com Python? Onde é que fica bem essa diferença? Mesmo que eu perceba que é mais difícil, entende? Aí fica difícil para mim ver onde é que ele não cabe, porque eu nem sei que isso é mais difícil, porque eu não sei como é o mais fácil. Dá para entender, já que eu nunca tentei com uma linguagem que teria sido mais tranquila. Nesse caso, fazer criptografia, por exemplo, acho pouco provável que teria diferença entre eles, tá? Todas as linguagens vão ter recursos para isso. Então, se você pegar no C, você vai conseguir. E olha que o C é o antecessor dessa parafernália toda, tá? Se você pegar no Pascal, você vai conseguir? Vai. Se você pegar no C++, você vai conseguir? Vai. Só que vão ser lógicas diferentes, vão ser estruturas diferentes, mas em todos eles você vai conseguir. Agora, se você está num time, por exemplo, que todo mundo fala Java, e você chegou lá com Python, você vai ficar deslocado, porque todo mundo lá fala Java, não tem jeito. Se você chegar, do mesmo jeito, se você chegar com Java, um time que só fala Python, você vai ficar deslocado porque todo mundo lá só fala Python. O que eu não recomendo fazer é, por exemplo, você tentar pegar um C e aplicar, por exemplo, para fazer front-end. Não faz sentido. Entendeu? Aí não faz sentido, é você tentar cortar a árvore com a marreta. Vai dar um baita trabalho e não é efetivo. Né? Não faz sentido. Agora, muita coisa você vai conseguir fazer com várias linguagens. Aí, Wesley, eu quero fazer uma telinha de cadastro. Você consegue fazer com Python, com Java, com JavaScript, com o Delphi, com C, com Pascal. Cara, com um monte de coisa. Mas o que se usa mais? Depende. É muito relativo. Você tem uma ideia? Teve época que no Brasil tinha diferença de região. Teve época que no Brasil, no sul usava mais o Java, enquanto na região mais central, São Paulo, Rio, usava mais C++. Aí depois o pessoal foi mais para o C Sharp quando lançou o .NET Framework. Depois o pessoal passou a ir mais para o Java. Isso é variável, depende de muitas questões. Hoje, o pessoal está utilizando muito JavaScript. Muito. E aí as variações, né, os frameworks. Os frameworks encapsularam muita coisa. Então, está se utilizando muito, mas é ferramenta. Isso vai mudar. Daqui a pouco vai vir outra coisa. O que tem sobrevivido, realmente tem surpreendido, é o Java. O Java, eu vou te falar, desde que eu entrei no desenvolvimento, há quase 20 anos atrás, o Java está lá, firme e forte. E continua mais ou menos na mesma linha. Ele não morre, está lá. Entendeu? Aí veio o JavaScript, vieram os frameworks e por aí vai, e a coisa vai evoluindo e o Java está lá, firme e forte. Ele continua. Mas as tecnologias vão mudar. E vão vir outras. Na época que eu comecei, não existia Python. Não existia R. Você já programou em R? Não. Rapaz, eu fiz algoritmo de machine learning em R. Eu fiz isso agora, 3, 4 anos atrás. Agora, linguagem nova, não existia isso há 15 anos atrás. Entende? E daqui a pouco vai ter outra, e vai ter outra, e vai ter outra, e vai ter outra. Então a pergunta-chave é, essa tecnologia é a mais adequada para isso que eu preciso fazer? É a ferramenta? Essa é a melhor serra elétrica para cortar essa árvore? É essa árvore que eu quero cortar. Essa é a melhor serra elétrica? Se for isso, sim. Se não, aí é melhor escolher outra. Então eu vou te dar um exemplo, Apolo. Quando eu escolhi minhas linguagens de programação, eu escolhi com aquilo que eu gostava de fazer. Hoje, se eu fosse voltar a programar, se eu falasse assim, não, vou programar. Critérios que eu utilizaria para escolher minha linguagem de programação, eu vou te dizer. Se eu fosse programar, eu ia olhar para o mercado da seguinte maneira. A gente tem hoje o boom do JavaScript. Se eu falar assim, eu quero um emprego amanhã, JavaScript. Como assim, emprego amanhã? É gritar que eu escrevo 3 linhas de JavaScript e cai 20 recrutador. Brincadeira, tá? Entre aspas. Não é assim, mas a demanda às vezes eu falo assim, o pessoal acha que é amanhã, e não é bem assim, né? Tem esforço e tudo, né? Eu gosto de destacar que é brincadeira, porque tem gente passando muita dificuldade para conseguir oportunidade na área.
Mas na prática, sim, a gente não pode negligenciar a dificuldade das pessoas, né? Tem muita gente com dificuldade para conseguir na área, eu respeito muito isso. Mas o ponto-chave é, se você quer uma vaga rápido na área de tecnologia, na área de desenvolvimento, tem muita demanda para JavaScript. Aprende um framework e você consegue uma vaga. Só que todo ano, toda hora sai um framework novo. E a demanda é muito alta, mas a quantidade de profissionais indo para esse caminho é muito alta também. Muito alta. Tem muita gente indo para esse caminho. Então você vê, por exemplo, surgiu o Angular, depois surgiu o React, agora surgiu o Vue. Agora não, já tem um tempo, mas surgiu o Vue. E vai atualizando e vai surgindo, e você vê um monte de gente lá. E a tendência é que tanta gente vai surgindo novas, que é um mercado onde tende a remunerar bem, mas não tão bem quanto poderia, pelo volume de pessoas que vão para essa área. E aí eu faço uma comparação. Quantas pessoas hoje que conhecem programação em Epix no Brasil? Epix é uma linguagem de programação dentro do Salesforce. Quantas pessoas que conhecem? A maioria dos desenvolvedores que eu converso não conhecem. A maioria. O dia que eu fui entrevistar um aqui no canal, eu entrevistei um rapaz que estava chegando da Irlanda. Renan Oliveira, estava chegando da Irlanda. Porque quase não tem no Brasil. E tem demanda no Brasil. Se você comparar a quantidade de profissionais que desenvolvem Epix e a quantidade de vagas que tem hoje, tem muito mais vagas do que profissionais. Só que pede experiência. Como tudo na área de tecnologia, pede experiência. Entendeu? Mas o Salesforce ele tem um caminho muito interessante, porque você quer aprender Salesforce, você entra na plataforma da Salesforce, você aprende de graça lá, com jogos e tal, tem uma plataforma excepcional para você aprender. Tá? Você quer trabalhar com Salesforce, tem um caminho excepcional para trabalhar lá. Então, hoje, por exemplo, eu olharia para o Salesforce como uma opção muito melhor do que ir com JavaScript. Wesley. Por quê? Porque me daria uma possibilidade de carreira nacional e internacional, com remuneração em longo prazo, porque a Salesforce é a maior empresa focada em marketing corporativo no mundo. E é a melhor. Então, quando eu olho para esse mercado, o mercado de marketing é um mercado que nos próximos 20 anos tende a continuar um mercado crescente. Então, entre JavaScript e Salesforce, eu preferiria Salesforce, por exemplo. Entre Java e Salesforce, o Epix, eu preferiria Salesforce. Eu não iria para o Java. Porque eu não sei quando que o Java vai deixar de ser o que ele é. E outra, para Java, C, C++, Pascal e essas linguagens todas, não tem muita diferença na prática. Os pessoal do Java escutam falando isso, eu apanho. Mas na verdade não tem, é uma linguagem como qualquer outra. É gostoso programar lá? Mas é uma linguagem como qualquer outra. Na prática Então não tem tanta diferença. Agora, no Epix eu tenho diferencial. Se eu vou programar em Epix, eu tenho diferencial. Porque é um mercado escasso e a escassez faz a diferença. Poucas pessoas vão para esse mercado. No Brasil e no exterior. Então lá eu tenho diferencial. Lá eu sou escasso. E por ser escasso, eu já entro numa negociação com qualquer empresa nacional ou internacional discutindo outro patamar. Eu não entro discutindo os mesmos níveis salariais que um profissional de JavaScript discute. Entende? Esse é um ponto. Aí eu vou comparar, por exemplo, aí eu já eliminaria Java, JavaScript, toda a parafernália que vem junto com essas possibilidades. Agora, entre, por exemplo, o Epix da Salesforce e um Python. Aí eu já iria mais pelo meu coração. Tá? Quando eu, Wesley, olho, eu sou fascinado com tecnologia. Eu adoro tecnologia. Apaixonado por tecnologia. Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu pesquisei Indústria 4.0. Eu fiz uma pesquisa aprofundada da quarta revolução industrial. Eu fui conversar com os caras que melhor entendem isso no mundo. Eu entrevistei CIOs, CEOs no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Eu falei com gente que entende isso no melhor gabarito do mundo. Eu entrevistei um vice-presidente da IBM, que é um dos caras que mais entende disso nesse país, chama César Taurion. E eu conversei com um cara a cara lá no Rio. Sabe? Um cara assim que... Então, assim, de tecnologia, eu sou aficionado por isso. Adoro esse negócio, adoro. Então, quando eu penso nisso, para mim, pensar em desenvolver algoritmos de machine learning é um negócio que me brilha os olhos. Porque é uma tecnologia que tem tanto a evoluir para ser inteligente. Eu olho para os algoritmos de machine learning hoje,
e eu não vejo um milésimo da inteligência do meu filho que tem 2 anos de idade. Porque não tem, meu filho é 1 milhão de vezes mais inteligente com 2 anos de idade, que o cérebro dele não está desenvolvido nem perto do que o que vai ser. Aí você deve entender disso melhor do que eu não entendo tanto disso, mas eu sei que ele está muito menos desenvolvido do que vai ser. Sim. E é muito mais inteligente do que qualquer algoritmo de machine learning. Então, tem uma gama de possibilidade de evolução dessa tecnologia. Imagina só, eu poder contar para os meus filhos, para os meus netos, daqui a 15 anos, que eu fiz parte do desenvolvimento e da evolução dessa tecnologia. Tem salário que paga isso? Não tem. E a remuneração para quem trabalha com essas tecnologias é excepcional, tão boa quanto qualquer outra, ou até melhor. Então, assim, não dá para falar assim, eu vou ganhar mal se eu escolher esse caminho. Não vou ganhar muito bem. Então, se fosse para eu escolher, por essa paixão pela tecnologia, eu iria para Python, sem dúvida nenhuma. Não para Python, mas eu iria para os algoritmos de machine learning. Começaria com Python, iria ficar de olho nessas tecnologias, lembrando que o Python é um martelo, é uma ferramenta. Então pode ser o Python, o R e qualquer outra que vier por aí, mas eu estaria de olho nessa linha. Eu iria focar nessa linha, se fosse a minha escolha. E aí é o que eu falo sempre para os meus alunos. Você tem que olhar para aquilo que você gosta mais. O que você gosta mais? Porque quando você escolhe trabalhar com aquilo que você gosta mais, dentro da área de tecnologia, se fosse no direito e outras áreas, eu não sei, tá? Mas dentro da área de tecnologia, você fazendo bem feito aquilo que você gosta de fazer, cara, não tem jeito de você ficar mal. Não tem jeito. Se dedicando, se comprometendo, estando naquilo que você gosta de fazer, então a escolha para mim tem que ser em cima desse ponto. Apolo, o que você gosta mais de fazer? Essa é a pergunta que você deve responder. E como você não conhece, antes de responder essa pergunta, eu recomendo que você buscar conhecer. Pesquisa sobre Python, R e o mundo do machine learning. Pesquisa sobre o mundo do desenvolvimento de soluções para a corporação. Soluções de ERP, que aí pode ser com Java, pode ser com C++, pode ser com C#, com .NET. Entendeu? Entende essas características e aí, Apolo, compara essas características com as suas. Onde é que o Apolo vai se sentir mais feliz? É trabalhando com tecnologias mais inovadoras e mais desafiadoras, por serem inovadoras, fazendo parte da construção de uma história, da história da tecnologia, sendo o cara que participou da construção disso, ou é o cara que gosta de trabalhar num ambiente mais confortável, entre aspas, um ambiente onde tem menos inovação, mas que você sabe basicamente o que você tem que fazer, você vai pegar as classes, criar os cadastros, criar os cálculos, e vai ter desafio sim, porque o ambiente corporativo é desafiador, mas a partir do momento que você aprendeu a fazer, vão ser só novas tecnologias. Eu não sei se o só encaixa não, porque na nossa área o só não é uma palavra muito assertiva não, mas basicamente você não vai trabalhar com algo tão desafiador como é trabalhar com novas tecnologias, entendeu? Realmente eu preciso dar uma olhada melhor nessa questão corporativa, porque do outro lado eu tenho mais ou menos uma noção do que eu quero. Agora, só tá difícil comparar porque eu não sei o que tem bem do outro lado. Mas realmente é dar uma olhada. Eu costumo usar muito o exemplo do supermercado. Pensa no fluxo no supermercado. Alguém tem que ter cadastrado os produtos para que o produto apareça cá no balcão para você poder, na hora que você passa lá no caixa, aquele produto foi cadastrado. Tem um preço nele. Depois que você paga, aquele valor vai para uma conta dentro daquele sistema. Isso é um sistema corporativo. É um exemplo simples, mas é um sistema corporativo. Olha que eu simplifiquei muito o ambiente, tá? Aí você começa a pensar, tem estoque? Você começa a pensar, tem. Tem RH? Tem. Tem contabilidade? Tem. É um sistema corporativo. Aí você fala assim, então deixa eu pensar num outro exemplo, um banco. Como é que funciona o corporativo dentro de um banco? Tem cliente, o cliente tem conta, ele faz pagamento. Como é que funciona dentro de uma agência de publicidade? Ela tem que fazer as campanhas para os clientes dela. Como é que funciona na agência de modelo? Ela tem lá as modelos que vão para os eventos. Como é que funciona numa escola? Como é que funciona numa televisão?
Ela tem que ter toda aquela programação, o controle dos repórteres, ela tem carro para os repórteres irem, tem que controlar aqueles veículos, então tem um sistema que controla aqueles veículos. Tem o agendamento da utilização daqueles espaços para fazer a gravação, todos os equipamentos, as câmeras, a roupa que o pessoal utiliza lá, aquela parafernália toda. Tudo aquilo tem um sistema para controlar. São sistemas corporativos. Eu quero trabalhar desenvolvendo soluções para resolver esse tipo de problema, ou eu quero trabalhar em soluções que vão pegar esse bololô de dados, vão rodar algoritmos, vou chamar aqui de cabulosos, e vão extrair dados disso. E vão trazer ideias que ninguém tem. Essa é a diferença. Realmente é bom pensar direitinho desse jeito. E deu para entender bem. Com certeza faz muito mais sentido escolher um e focar nisso e conseguir, porque ficar pingando de um lado para o outro, deu para ver bem que não funciona. Exatamente. Pô, isso que você falou agora é fundamental, tá? Escolher um caminho e seguir nesse caminho até você ter resultado nele e querer mudar para outra coisa, tá? E falar assim, não, agora eu atingi meu objetivo aqui, agora eu quero mudar, tá bom, tá ótimo. Tá? Mudar não tem problema não, tá? Mudar faz bem, é ótimo mudar na hora que você atinge o objetivo. O ruim é quando você faz assim, eu vou para Python, não, mas eu vou para Java, não, mas eu vou ver um pouquinho de C Sharp, acho que eu vou trabalhar com segurança, não, acho que eu vou mexer com outra coisa, será que eu tento jogar futebol? Não, aí você não vai para lugar nenhum, entendeu? Isso é ruim. E dentro da área de tecnologia, que é extremamente complexa, tem N possibilidades, a gente faz isso às vezes sem perceber. Então, minha recomendação nesse caso é assim, escolhe um caminho, monta a trilha para esse caminho e segue essa trilha. Depois que você estiver executando, você atingir o seu objetivo, aí você avalia, eu quero continuar aqui, eu quero ir para outro caminho. Eu já atingi, já entreguei o resultado que eu queria. Agora eu estou feliz, agora eu vou avaliar se eu vou para outro caminho ou não. Assim eu construí minha carreira ao longo dos últimos 18 anos. E assim eu entreguei tudo que eu precisava entregar, mais do que isso. Eu hoje me considero um profissional de sucesso. Quando eu falei que eu ia ser programador, eu me transformei em programador. Em cada uma das linguagens que eu quis passar. Passei por todas elas. O dia que eu falei assim, não, eu agora gosto mais quero ser gerente de projetos. Eu não quero mais ser programador. Eu virei gerente de projetos. O dia que eu falei assim, não foi eu que falei, surgiu para mim um convite para eu ser Product Owner, PO. E eu falei, cara, que legal, acho que está na hora de eu ser PO. Eu mudei toda a minha estratégia para ser PO. E aí chegou um convite para eu ser gerente de portfólio de projetos. Eu falei, que legal, eu vou ser gerente de portfólio de projetos. Eu mudei todo o meu caminho para ser. Mas eu já tinha entregue aquilo que eu tinha no meu propósito de entrega, para mim, não para os outros, mas para mim. Eu tinha conquistado aquele objetivo que eu defini antes. E aí você fica feliz. E nesse ponto, o financeiro vem também, porque você entregou o resultado que você tinha que entregar dentro da melhor área que você está. Das dúvidas que eu tinha realmente eram essas. Eu te agradeço demais, porque é muito mais fácil conseguir entender colocando as dúvidas, explicando com alguém que está adaptando, não é essa a resposta, mas você é essa pessoa, como é que responde aqui direitinho, do que várias pessoas aleatórias falando sobre os assuntos. Realmente tirou um bocado de... Obrigado. Consegui te ajudar? Bastante mesmo. Que bom, Apolo. Foi ótimo estar com você aqui no Happy Hour. Eu mandei uma mensagem lá no grupo. Hoje tem um canal lá no Telegram que eu mandei para o pessoal, o Happy Hour hoje vai ser batendo um papo. Eu vi a mensagem. Você viu a mensagem? Que bom que nosso Happy Hour valeu a pena. Eu espero que você não só entre na área, mas se transforme num dev super valorizado, tá, Apolo? Obrigado. Meu cara, foi um prazer estar contigo, tá bom? Foi um prazer para mim também. Espero que tu continue, porque, sério, se me ajudou, certeza que vai ajudar um bocado de gente com a gravação e com os próximos. Obrigado. Sem dúvida. Meu cara, obrigado pela participação. Pessoal, foi ótimo estar com vocês. Um grande abraço a todos. E, vai ter mais, viu? Vai ter mais. Fica atento e vai ter mais ao longo dos próximos dias. Um abração para todos. Ótimo final de semana.